algo muito grave, né? A gente Nossa. precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame de doping. Ele saiu campo porque ele machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou uma ordem, que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com Se houve realmente um soco, eu acho primeira coisa. Não, o que eu estou falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exato. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento quando viu que não ia entrar no jogo. E a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é informação que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então, eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não tô fazendo esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo desrespeitado, por isso que eu coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do
jogador e Sim. dos feitos dele pela equipe que são indiscutíveis e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo mais superior a você que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. É, a ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Direção, Ribeiro daqui a pouco vai resolver. subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, Esse elenco mas não pode ter pode um ser impacto. abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. claro. Tem amizades, Claro. tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco. É um negócio que vai muito além do Tudo soco. que o Flamengo não precisava. Mas exatamente. A gente assim, começa o programa falando minutos da depois vitória, de um da evolução, resultado do gigante, anímico. Isso. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de dois jogos grandes e os dois fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte deixar a bem mão, resolva, É isso. Não era para acontecer. Mas acontecer. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até alguém enfiar a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Outro Mas tempo, quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia, né? Porque ainda em muito clube que é blindado, Bem lembrado. talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente tá vendo, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, teve isso? Nossa, caramba, não dava nem para imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado para fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né, também diz alguma coisa, né, e tem que ser entendido. A gente vai continuar apurando para trazer mais informações, mais detalhes disso que aconteceu entre o Pedro e o preparador físico Pablo Hernández, preparador físico da comissão do Sampaoli, também argentino, assim como treinador. Houve uma discussão e um provável soco do preparador no Pedro durante a saída ali da partida contra o Atlético. A gente está aguardando também a entrevista coletiva do Filipão. E aí, acho que a gente já pode pensar em projetar um pouco a quarta-feira. Porque depois de um trabalho hoje coletivamente bem executado, mas que não dá o resultado, o jogo de quarta-feira ganha um peso muito grande. Ganha.